a loucura e o espiritismo. Embora sua preocupação original não estivesse relacionada com a busca por uma explicação para o fenômeno da loucura, o kardecismo acabou por produzir uma concepção explicativa própria sobre a natureza dos fenômenos mentais. Segundo essa doutrina, funções mentais como a vontade, a inteligência, a consciência, os sentimentos e o pensamento seriam atributos próprios de um corpo espiritual que se encontraria temporariamente habitando um corpo material. Como o corpo material era entendido como um instrumento para a manifestação do corpo espiritual, qualquer tipo de deficiência na parte física poderia influenciar a capacidade da parte espiritual de perceber o mundo e de agir sobre ele de forma apropriada, mesmo que o próprio corpo espiritual não apresentasse qualquer imperfeição. Desta forma, uma lesão cerebral somente prejudicaria a capacidade do espírito de expressar o seu pensamento de forma adequada, sendo que a própria capacidade do espírito de raciocinar não ficaria prejudicada. Neste caso ocorreria o que os espíritas denominavam de loucura por lesão cerebral. Por outro lado, também existiriam casos em que os transtornos mentais poderiam ocorrer sem a presença de lesões cerebrais detectáveis. Quando esta situação ocorria, estes casos eram avaliados como resultantes da ação de espíritos desencarnados, que estariam atuando sobre o corpo espiritual de um indivíduo. A matéria e a imperfeição dos órgãos podem dificultar a manifestação do espírito. O idiotismo e a loucura são, muitas vezes, resultantes de órgãos desmantelados ou não desenvolvidos. Dizemos muitas vezes, porque a loucura pode ser produzida por um obsessor do espaço, que, neste caso, poderá ser afastado e o doente se curará. Freitas, 1948, em seu livro A Loucura sob um Novo Prisma, Médico Bezerra de Menezes, 2002, apresenta algumas das concepções espíritas sobre o funcionamento da mente humana. Segundo esse autor, o cérebro, por exemplo, não deveria ser visto como órgão produtor do pensamento e sim apenas como seu órgão transmissor. Na introdução desse livro, por exemplo, Bezerra de Menezes afirma: o pensamento é pura função da alma ou espírito, e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro. Para o kardecismo, o corpo espiritual seria o responsável por controlar todos os comportamentos e atividades do corpo físico. Assim, quando algo afetava a origem natural do pensamento, o espírito, este se apresentaria de forma incompreensível e delirante. Neste caso, como o espírito é entendido como imaterial, a fonte da perturbação só poderia ser também de natureza imaterial, o que levava Bezerra de Menezes a afirmar que a loucura pode ser, também, resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. A partir deste modelo conceitual apresentado, podemos dizer que, para o kardecismo, todos os distúrbios mentais em que uma causa orgânica não poderia ser detectada eram compreendidos como desvios da razão ou da moral, passando a ser explicados como resultantes da ação persecutória de espíritos desencarnados que teriam a capacidade de influenciar as funções mentais dos encarnados. Nesse sentido, quando uma obsessão espiritual fosse constatada, a melhor estratégia de tratamento a ser empregada consistiria na utilização de um grupo especializado de médios que atuariam no sentido de doutrinar o espírito obsessor, procurando convencê-lo a abandonar a perseguição ao alienado, num exercício de tematização do preceito cristão do perdão e da caridade. Jaber, 2011. Continua no vídeo parte 2.